E aí pessoal, tudo bem com vocês? Giovanni aqui dando sequência na genética, falando aí de interações gênicas, pleiotropia e ligação gênica. Nós já tivemos uma aula falando de interações gênicas e de pleiotropia. E nessa aula então, nosso foco é nas ligações gênicas. Ligação gênica está relacionada à terceira lei da genética. A terceira lei da genética não é a lei de Mendel, mas é a lei de Thomas Morgan. O Thomas Morgan ele deu continuidade aí nos estudos da genética, mas ao invés de utilizar estudos com ervilha, ele utilizou mosca de fruta, a famosa Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster é uma mosquinha de fruta que você normalmente já observou aí na sua casa quando você compra principalmente banana. A banana é um fruto que libera muito etileno, que é um hormônio gasoso, e esse etileno que é liberado acaba atraindo essas mosquinhas de fruta aí, né, principalmente quando a gente compra banana. O Thomas Morgan, ele estudou características, só que genes em cromossomos, né, em pares de cromossomos homólogos. O que Mendel tinha feito lá na segunda lei da genética, Mendel estudou dois genes, mas em cromossomos homólogos distintos. O que Thomas Morgan fez foi estudar dois genes, mas no mesmo par de cromossomos homólogos. A partir do estudo com moscas de frutas, ele observou que uma variação do tamanho da asa, uma variação em relação à cor do olho. E ele foi bem sucedido porque, da mesma forma que quando Mendel escolheu a ervilha, ele foi bem sucedido porque a ervilha se reproduz muito rápido, produz muitos descendentes, a mesma coisa acontece com as mosquinhas, se reproduzem muito, produzem muitos descendentes, então é interessante para que você possa observar os resultados rapidamente. Como que nós montamos aqui a ligação gênica? Também chamada de genes ligados ou linkage. Então essa é a parte da biologia, a parte da genética, que nós chamamos de ligações gênicas, linkage, ou ainda posso chamar de genes ligados. Tá? Então, genes ligados. Observe o seguinte, eu tenho aqui um gene A e um gene B, e ele está no mesmo cromossomo. Um gene A e um gene B no mesmo cromossomo. Esse cromossomo azul, ele é homólogo ao cromossomo vermelho. O que aconteceu aqui? A duplicação do DNA. Então, quando o DNA duplica, você passa a ter esse cromossomo azul duplicado. Era azão bezão, agora continua, ó, azão bezão, azão bezão. Ele fez uma cópia idêntica. Então, se aqui tinha azão, lá vai azão. Se aqui tem bezão, lá vai bezão. Fez uma duplicação do cromossomo vermelho. Se aqui tem azinho, lá vai bezinho. Se aqui tem bezinho, lá vai, né, bezinho. Então, duplicou. Você sabe que existe lá na prófase 1 da meiose, durante o paquíteno, a possibilidade do crossing over ou permutação. Professor, o que é o crossing over ou permutação? Observe na imagem que você tem ali uma troca de pedaços. O cromossomo vermelho ganha um pedacinho do azul e o cromossomo azul ganha um pedacinho do vermelho. Ou seja, eles trocaram pedaços. E essas trocas de segmentos, essas trocas de fragmentos, nós chamamos de permutação. Permuta quer dizer troca, permutação ou crossing over. Qual a importância da permutação crossing over, gente? Isso traz variabilidade genética para a espécie. Porque agora eu tenho a possibilidade de ter aqui azão, bezão, azinho, bezinho. Azinho, bezão, azinho, bezinho. Separando isso, vai ficar assim, ó. Você sabe que durante a meiose 1 acontece a separação dos cromossomos homólogos. Então esse cromossomo azul com um pedacinho vermelho vai para um lado, esse cromossomo vermelho com um pedacinho azul vai para o outro lado. Na meiose 2 acontece a separação das cromátides irmãs. Agora observe, o crossing over ele só pode acontecer nas cromátides internas. O crossing over não vai acontecer nas cromátides que estão opostas. Porque imagina que eu sou um cromossomo. Aqui tem outro cromossomo, aqui tem outro. Só pode acontecer o crossing over entre essas cromátides daqui. Essa cromátide daqui não vai interagir com essa daqui. Elas estão muito distantes. Então a permutação crossing over acontece só nessas cromátides que estão no meio. Durante a separação dos cromossomos homólogos e na sequência das cromátides, vai separar azão bezão para um lado, azinho bezinho para o outro lado.
Essas cromátides eu chamo de cromátides parentais. O que é uma cromátide parental? É uma cromátide que não sofreu recombinação. São as cromátides originais. A gente dá o nome de cromátide parental. Agora, essas aqui do meio, ó, azão com bezinho, azinho com bezão, eu chamo de cromátides recombinantes. As recombinantes são as cromátides que surgiram a partir de permutação, o crossing over. É importante que você se habitue com essa imagem aqui. Porque quando a gente for resolver exercício, a gente vai resolver exercício usando esse modelo aqui. Daqui a pouco eu vou parar um pouquinho para resolver exercício e aí você vai entender como que é feito um exercício de terceira lei de ligação gênica. Antes de fazer exercício, é importante que você entenda que existem duas possibilidades de configuração, duas possibilidades de arranjo. O que é o arranjo cis? O que é o arranjo trans? O arranjo cis, bem de boa isso aqui, tá, gente? É só uma questão de observação, ó. No arranjo cis é quando você tem os alelos dominantes no mesmo cromossomo. O arranjo trans é quando você tem os alelos dominantes em cromossomos opostos, cromossomos homólogos opostos. Então aqui, ó, arranjo cis, também chamado de acoplamento, arranjo trans, chamado de repulsão. Então, ficamos com essa situação aqui, ó, azão bezão, azinho bezinho, azão com bezinho e azinho com bezão. Isso vai servir se algum exercício falar para vocês assim, um macho na configuração cis. Você já sabe que o macho está nessa configuração aqui. Para poder resolver exercício, eu ainda preciso que você domine isso aqui, ó. Eu tenho aqui o gene A e o gene B, só que em duas situações. O gene A e o gene B distantes. E eu tenho aqui o gene A e o gene B mais próximos. Se eu contasse para vocês uma historinha. Imagina que um avião, ele saia de São Paulo e vá lá para Manaus. A distância é grande. Agora imagine que você tem um avião que ele sai de São Paulo e ele vai para o Rio de Janeiro. A distância é pequena. Pergunto para você, qual viagem existe uma possibilidade maior de esses passageiros passarem por uma turbulência? Não turbulência leve, mas se passarem por uma turbulência. Quanto maior for a distância, maior a possibilidade de acontecer uma turbulência. Faz sentido esse raciocínio para você? Quanto maior a distância, maior a possibilidade do avião passar por uma turbulência. Então, São Paulo a Manaus, provavelmente vai passar por algumas turbulências. São Paulo, Rio de Janeiro, provavelmente passe por uma ou nenhuma turbulência. Então, isso aqui vem o seguinte raciocínio. Quanto maior a distância entre dois genes, se você cortar ele em qualquer ponto, você vai acabar mexendo com o gene A e B. Agora, se eu pegar isso aqui e cortar nessa parte de baixo, não mexe com o gene A e B. Corto aqui, não mexe com o gene A e B. Corto aqui, não mexe com o gene A e B. Só vai mexer com o gene A e B se a permutação acontecer entre eles. Então, quanto maior a distância, maior a possibilidade de acontecer uma permutação. Quanto menor a distância, menor a possibilidade de acontecer uma permutação. E daí sai uma regra que eu preciso que você anote. A regra é a seguinte: a distância entre dois genes, ela é igual à taxa de permutação ou taxa de recombinação. Só que quando o exercício fala em taxa de permutação, taxa de crossing over, taxa de recombinação, ele me dá em porcentagem. Quando ele fala em distância entre dois genes, ele está me falando de unidades de recombinação. Eu uso essa unidade de recombinação, ou posso abreviar como UR, aí como sendo uma unidade de distância. Vamos para uma aplicação agora. A Drosophila melanogaster, a mosca de frutas, possui um dos seus cromossomos dois genes, azão e bezão, que se encontram a uma distância de 28 UR. Então ele me deu a distância. Se ele me deu a distância, eu já sei a taxa. Qual é a taxa de permutação? 28%. Unidades de recombinação. Considere o macho dessa espécie com genótipo azão, azinho, bezão, bezinho, em posição trans. Galera, se ele está em posição trans, como que eu monto isso daqui, ó? Ele falou de um macho. Temos lá um macho. Deixa eu fazer aqui naquele meu modelinho. Um par de cromossomos homólogos. Um macho que está na posição trans. E esse macho é o quê? Ele é azão, azinho, bezão, bezinho. Se esse macho é azão, azinho
e ele está na posição trans, deixa eu escrever aqui embaixo, na posição trans. Posição trans é quando você tem os alelos dominantes em cromossomos opostos. Então aqui está o Azão, aqui está o Bzão. Consequentemente aqui está o Azinho e aqui está o Bzinho. Então ele me deu a configuração desse macho. Então você vai colocar aqui, ó, que a distância, que é 28R, é igual à taxa de permuta, 28%. O macho trans fica nessa configuração, Azão Bzinho, Azinho Bzão. Você escreve os gametas parentais. O gameta parental é aquele que não muda nada, é igual está aqui. O gameta recombinante é aquele que muda. Então se era Azão com Bzinho, agora vai ficar Azão com Bzão. Se era Azinho com Bzão, agora vai ficar Azão com Bzinho. A dica é essa, ele me deu o genótipo do macho. Você escreve parental e recombinante. Parental é aquele que mantém o original. Recombinante é aquele que muda em relação ao original. O que ele quer? Espera-se que ele produza espermatozoides com genes Azão Bzão em um percentual de. É só você procurar agora. Azão Bzão está aqui, ó. Só que ele me deu uma dica. Qual é a porcentagem de recombinantes? É 28%. O que eu faço com esse 28%? 14% para cá, 14% para cá, sobra 72%, você vai dividir 36%, 36%. O que ele quer? Ele quer saber a porcentagem, né? Ou espera-se que produza espermatozoides com genes Azão Bzão, 14%. A alternativa que você vai marcar, alternativa E. Sai direto, né? Doutor, não entendi ainda. Então, dá uma olhada em mais um exemplo aqui, ó. A frequência de recombinação entre os blocos Azão e Bzão é 10%. Agora ele já me deu a taxa de permutação direto. Falou de porcentagem, já é a taxa. Em que percentual serão esperados descendentes do genótipo Azão Bzão, Azinho Bzinho, a partir de progenitores com genótipos mostrados na figura? Então temos um macho que é Azinho Bzinho, Azinho Bzinho. Uma fêmea que é Azão Bzão, Azinho Bzinho. Pergunto para você, se acontecer uma permutação com esse macho, muda alguma coisa? Se o Bzinho trocar de lugar com o Bzinho, muda alguma coisa? Não muda. Então esse macho só vai produzir espermatozoide com um tipo de configuração. Que tipo de configuração é essa? A gente vai ter aqui que a taxa de permutação é de 10%. Esse macho só vai produzir o quê? Só vai produzir genótipo aqui, deixa eu voltar, peraí. Esse macho só vai produzir espermatozoides Azinho Bzinho. Vamos acompanhar a resolução, ó, só vai produzir Azinho Bzinho. Então o que me interessa nesse momento é observar essa fêmea, porque a fêmea ela pode mudar. Em relação a gametas parentais, não muda nada. Azão Bzão, Azinho Bzinho. Em relação a gametas recombinantes, muda, né? Muda. Era Azão com Bzão, então fica Azão com Bzinho. Era Azinho com Bzinho, fica Azão com Bzão. Ele falou que a taxa é de 10%. 10% dos recombinantes. Eu tenho 90% dos parentais. O que eu faço com essa porcentagem? Divide, 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 divide. Ele quer saber qual é a possibilidade de ter um descendente Azão Bzão, Azinho Bzinho. Esse Azinho Bzinho com certeza vem do pai. E qual a possibilidade da fêmea contribuir com Azão Bzão? 45%. Então a alternativa correta, letra C. Mais um exercício para fechar, agora envolvendo mapas cromossômicos. Uma espécie de tomateiro apresenta os genes A, D, E e F, ligados a um determinado cromossomo, que determinam a cor e a textura das folhas, a morfologia do fruto e as cores do caule. As frequências de permutação, de crossing over, encontradas nos cruzamentos testes para dois pares de genes foram. Então ele me dá a porcentagem, entre F e E 14%, entre F e D 9% e assim sucessivamente. Ele quer saber qual é a sequência desses genes localizados no mesmo cromossomo. Galera, um exercício desse assusta. Por quê? Porque o aluno olha para isso e fala, caramba, não sei, mas não dá para perder uma questão dessa. É muito simples. Quando você pegar o exercício que envolve mapa cromossômico, ele quer saber qual é a posição desses genes no cromossomo. Você começa observando o gene que tem a maior distância, os genes que apresentam a maior distância. Que gene que tem a maior distância? O F e o A, né? O F e o A tem 20%. Nenhum outro tem mais do que 20%. Então você começa montando assim, ó. Faz aqui um cromossomo na horizontal,
Se aqui fica o F, lá fica o A. Qual é a distância entre eles? Ele me deu a taxa de permuta, que é 20%, então a distância é 20 UR. 20 UR ou 20 UM, né? Uma vez que eu peguei esses genes que têm a maior distância, agora é só você raciocinar. Qual é a distância entre F e D? 9%. Então o D deve estar aqui, ó, uma distância de 9%. Se tem 9% aqui, aqui tem que ter 11%. Então o D deve ficar aqui. D e A tem? D e A tem 11%. Então realmente a posição do D está aqui. E a posição do E? Pega, por exemplo, aqui, ó, entre E e A. E e A tem que ter 6%. Se isso for verdade, aqui tem que ter 14%. Entre F e E, 14%. Entre E e A, 6%. Então você sabe que a posição dos genes é de acordo com o que está aqui. F, D, E e A. Mas quem me diz que eu montei a sequência correta? Pode ser o espelho dela. Então a sequência pode ser F, D, E e A, mas pode ser também A, E, D e F. E na alternativa que você vai marcar, tem lá o F, D, E e A. Então essa questão foi de mapas cromossômicos. A dica começa sempre pela porcentagem maior. Posiciona os genes, como eu fiz aqui, e aí você começa a raciocinar para ali nos demais valores para localizar a posição dos demais genes. Maravilha? Encerramos assim, até a próxima!